Temos que considerar juntos se o cérebro, que agora opera apenas parcialmente, tem a capacidade de funcionar inteiramente, completamente. Agora estamos usando apenas uma parte dele, o que podemos observar por nós mesmos. Podemos perceber que a especialização, que pode ser necessária, produz o funcionamento de apenas uma parte do cérebro. Se somos cientistas, nos especializando nessa matéria, naturalmente apenas uma parte do cérebro funciona. Se somos matemáticos, dá-se o mesmo. No mundo moderno, temos que nos especializar e estamos perguntando se, mesmo assim, é possível permitir ao cérebro que opere inteiramente, completamente. E outra pergunta que fazemos é a seguinte: o que vai acontecer com a humanidade, com todos nós, quando o computador sobrepujar o homem no pensamento, em exatidão e rapidez, como dizem os especialistas? Com o desenvolvimento do robô, o homem terá apenas, talvez, 2 horas de trabalho por dia. Isso poderá acontecer num futuro previsível. Então, o que fará o homem? Será ele absorvido pelo campo da diversão? Isso já está acontecendo. Os esportes estão se tornando mais importantes. Existe o assistir à televisão e existem as variedades do entretenimento religioso. Ou ele se voltará para o interior, o que não é um entretenimento, mas algo que exige grande capacidade de observação, exame e percepção não pessoal. Estas são as duas possibilidades. O conteúdo básico da nossa consciência humana é buscar o prazer e evitar o medo. Estará a humanidade cada vez mais seguindo o entretenimento? Esperemos que essas reuniões não sejam uma forma de entretenimento. Agora, pode o cérebro ser totalmente livre para funcionar inteiramente? Porque qualquer especialização, ou seguir qualquer caminho, uma determinada rotina habitual ou modelo, inevitavelmente implica que o cérebro está funcionando parcialmente e, portanto, com energia limitada. Vivemos numa sociedade de especialização. Engenheiros, físicos, cirurgiões, carpinteiros e as especializações das crenças, dogmas e rituais particulares. Certas especializações são necessárias, tais como a do cirurgião ou a do carpinteiro. Mas apesar disso, pode o cérebro funcionar completamente, inteiramente e, portanto, possuir uma energia extraordinária? Essa é, acho, uma questão muito séria, a qual temos que indagar juntos. Se observarmos a nossa própria atividade, descobrimos que o cérebro funciona de modo muito parcial, fragmentariamente, resultando que a nossa energia torna-se cada vez menor à medida que envelhecemos. Biologicamente, fisicamente, quando somos jovens, somos cheios de vitalidade. Mas ao sermos instruídos e depois seguirmos um modo de vida que necessita de especialização, a atividade do cérebro torna-se reduzida, limitada e a sua energia torna-se cada vez menor. Embora o cérebro possa ser obrigado a ter uma determinada forma de especialização, não especialização religiosa, porque isso é superstição. Como o cirurgião, por exemplo, será que ele também pode operar integralmente? Ele só pode operar integralmente com a tremenda vitalidade de 1 milhão de anos, quando é completamente livre. A especialização que agora é necessária para fazer a vida pode não ser necessária se o computador assumir o comando. Ele não assumirá o comando da cirurgia, obviamente. Não assumirá o sentimento da beleza, como quando olhamos para as estrelas à noite, mas pode assumir totalmente o comando de outras funções.
Pode o cérebro humano ser totalmente livre, sem qualquer forma de ligação, ligação a determinadas crenças, experiências e assim por diante? Quando o cérebro está ocupado com problemas, com especialização, com um modo de vida, está numa atividade limitada. Mas quando o computador assumir o comando, essa atividade se tornará cada vez menor e, portanto, gradualmente, isso irá se deteriorando. Isso não é uma coisa para o futuro. Está realmente acontecendo agora, se observarmos a nossa própria atividade mental. Pode a consciência de vocês, com o seu conteúdo básico de medo, da busca do prazer, com todas as implicações do pesar, da dor e do sofrimento, sendo magoado interiormente e assim por diante, tornar-se totalmente livre? Podemos ter outras formas de consciência. Consciência de grupo, consciência racial, consciência nacional, a consciência do grupo católico, do grupo hindu e assim por diante. Mas basicamente o conteúdo da nossa consciência é o medo, a busca do prazer e a dor resultante, o sofrimento e, por fim, a morte. Isso compreende o conteúdo central da nossa consciência. Estamos juntos, observando todo o fenômeno da existência humana, que é a nossa existência. Somos a humanidade porque a nossa consciência, seja de um cristão que vive no mundo ocidental, a de um muçulmano no Oriente Médio ou a de um budista no mundo asiático, é basicamente o medo, a busca do prazer e a interminável carga de dor, mágoas e de sofrimento. A nossa consciência não é nossa, pessoal. Isso é muito difícil de aceitar, porque fomos tão condicionados, tão instruídos que resistimos ao fato real de que não somos, de modo algum, indivíduos. Nós somos a humanidade toda. Essa não é uma ideia romântica, não é um conceito filosófico, não é absolutamente um ideal. É um fato se examinarmos cuidadosamente. Assim, temos que descobrir se o cérebro pode ficar livre do conteúdo da sua consciência. Senhores, por que os senhores ouvem o conferencista? Será que é porque, ouvindo o conferencista, estão ouvindo a si mesmos? É isso que está acontecendo? O conferencista está apenas fazendo uma observação, agindo como um espelho no qual vocês veem a si mesmos, veem a realidade da sua própria consciência. Não é a descrição que o conferencista está observando, o que se torna apenas uma ideia se vocês nada mais fizerem do que acompanhá-la. Mas se através da descrição vocês mesmos perceberem realmente o estado de suas mentes, a sua própria consciência, então ouvir o conferencista tem uma certa importância. E se no final dessas palestras vocês disserem para si mesmos: eu não mudei por quê? É culpa sua. Você falou talvez durante 50 anos e eu não mudei. Será culpa do conferencista? Ou se dizem: eu não fui capaz de pôr em ação isso. Naturalmente é culpa do conferencista. Então vocês se tornam cínicos e fazem todas as espécies de coisas absurdas. Assim, por favor, tenham em mente que estão ouvindo não tanto o conferencista, como olhando para a sua própria consciência.
Através da descrição feita por meio das palavras, que é a consciência de toda a humanidade, o mundo ocidental pode acreditar em determinados símbolos religiosos e rituais. O mundo oriental faz o mesmo, mas por trás de tudo isso está o mesmo medo, a mesma busca de prazer, a mesma carga de cobiça, dor, de ser magoado e querer se sair bem. Tudo isso é comum a toda a humanidade. Assim, ao ouvir, estamos aprendendo a respeito de nós mesmos, não apenas acompanhando a descrição. Estamos realmente aprendendo a olhar para nós mesmos e, portanto, produzindo uma liberdade total, na qual todo o cérebro pode operar. Afinal, a meditação, o amor e a compaixão são operações de todo o cérebro. Quando há a operação do todo, há ordem integral. Quando há ordem integral, interior, há liberdade total. E só então que pode haver alguma coisa intemporalmente sagrada. Isso não é uma recompensa, não é algo a ser obtido. Isso, que é eternamente intemporal e sagrado, acontece apenas quando o cérebro está totalmente livre para funcionar em plenitude. O conteúdo da nossa consciência é formado por todas as atividades do pensamento. Pode o conteúdo ser sempre livre, de modo a haver uma dimensão totalmente diferente? Assim vamos observar todo o movimento do prazer. Não há apenas prazer biológico, incluindo o sexual. Há também prazer na posse, prazer em ter dinheiro, prazer em obter alguma coisa pela qual vocês trabalharam. Há prazer no poder político ou religioso, no poder sobre uma pessoa. Há prazer na aquisição de conhecimento e na expressão desse conhecimento como um professor, um escritor ou um poeta. Há gratificação por levarmos uma vida muito estrita, moral e ascética. O prazer de obter alguma coisa interior que não é comum ao homem comum. Esse tem sido o modelo da nossa existência há milhões de anos. O cérebro foi condicionado a isso e, portanto, tornou-se limitado. Qualquer coisa que seja condicionada é limitada. E, portanto, o cérebro, quando está perseguindo as diversas formas do prazer, torna-se inevitavelmente pequeno, limitado e estreito. E, provavelmente, realizando isso inconscientemente, procuramos diferentes formas de entretenimento. O alívio através do sexo, por meio de diferentes espécies de realização. Por favor, observem isso em vocês mesmos, em sua própria atividade na vida cotidiana. Se vocês observarem, verão que o nosso cérebro está ocupado todo dia com uma coisa ou outra, tagarelando, falando interminavelmente, como uma máquina que nunca para. E assim o cérebro gradualmente vai se desgastando e se tornará inativo se o computador tomar o seu lugar. Assim, por que os seres humanos estão presos a essa busca perpétua de prazer? Por quê? Será porque são completamente sós? Estarão eles fugindo desse sentido de isolamento? Será porque foram desde a infância condicionados a isso? Será porque o pensamento cria a imagem do prazer e depois a busca? Será o pensamento a fonte do prazer? Por exemplo, tivemos uma espécie de prazer ao comer uma comida muito gostosa, ou o prazer sexual, ou o prazer de sermos lisonjeados, e o cérebro registra esse prazer. Os incidentes que produziram o prazer
foram registrados no cérebro. E a lembrança desses incidentes de ontem ou da semana passada é o movimento do pensamento. O pensamento é o movimento do prazer. O cérebro registrou incidentes agradáveis e excitantes que vale a pena lembrar, e o pensamento os projeta no futuro e os busca. Assim, a pergunta, então, é: por que o pensamento leva adiante a memória de um incidente que já passou e terminou? Isso não faz parte da nossa ocupação? Um homem que quer dinheiro, poder, posição, está perpetuamente ocupado com isso. Talvez o cérebro esteja assim ocupado com a lembrança de algo da semana passada, que deu um grande prazer e que é mantido no cérebro, que o pensamento projeta como prazer futuro e o busca. A repetição do prazer é o movimento do pensamento e, portanto, limitado. Por conseguinte, o cérebro nunca pode funcionar inteiramente, só pode funcionar parcialmente. Agora a questão seguinte que se apresenta é: se esse é o modelo do pensamento, como pode o pensamento ser detido? Ou melhor, como pode o cérebro parar de registrar o incidente de ontem que proporcionou o prazer? Essa é uma pergunta óbvia, mas por que a fazemos? Por quê? Será porque queremos fugir do movimento do prazer e essa mesma fuga já é outra forma de prazer? Mas se vocês perceberem o fato de que o incidente que proporcionou grande deleite, prazer, excitação, acabou, que não é mais uma coisa viva, mas algo que aconteceu há uma semana. Foi uma coisa viva, então, mas não é mais agora. Você não pode dar cabo dele, terminá-lo, não levá-lo adiante. A questão não é como terminá-lo ou como detê-lo, é apenas ver concretamente como o cérebro, como o pensamento está operando. Se estivermos cônscios disso, então o próprio pensamento acabará. O registro do prazer está acabado e terminado. O medo é o estado comum de toda a humanidade. Vivam vocês numa casinha ou num palácio, não tenham nenhum trabalho ou tenham um trabalho demais. Tenham um tremendo conhecimento a respeito de tudo sobre a face da terra ou sejam ignorantes. Sejam vocês padres ou os mais altos representantes de Deus, ou sejam o que forem. Ainda há esse medo profundo e enraizado comum a toda a humanidade. Esse é o terreno comum onde pisa toda a humanidade. Não há dúvidas quanto a isso. Trata-se de um fato absoluto, irrevogável, que não pode ser contradito. Enquanto o cérebro estiver aprisionado nesse modelo de medo, sua operação é limitada e, portanto, nunca poderá funcionar inteiramente. Assim, é necessário, se a humanidade quiser sobreviver completamente, como seres humanos e não como máquinas, descobrir por si mesmos se é possível ficar totalmente livre do medo. Estamos preocupados com o próprio medo, não com a expressão do medo. O que é o medo? Quando há medo, existe naquele mesmo momento o reconhecimento do medo? Será o medo descritível no momento em que a reação está acontecendo ou a descrição vem depois?
Depois é tempo. Suponhamos que alguém esteja com medo. Quer seja medo de alguma coisa, medo de algo que fez no passado e não quer que outra pessoa saiba, ou aconteceu alguma coisa no passado que novamente desperta o medo. Ou existe um medo por si mesmo sem um objetivo. No segundo em que o medo acontece, nós o chamamos de medo? Ou isso acontece somente depois? Certamente que é depois de ter acontecido. Isso significa que os incidentes anteriores de medo, que foram mantidos no cérebro, são lembrados imediatamente após a reação acontecer. A memória diz, isso é medo. Na próxima e na proximidade da reação, não o chamamos de medo. É somente depois de acontecer que o chamamos de medo. Nós o chamamos de medo pela lembrança de outros incidentes surgidos, os quais foram chamados de medo. Nos lembramos desses medos do passado e surge uma nova reação, que imediatamente identificamos com a palavra medo. Isso é bastante simples. Assim, sempre há a memória operando no presente. Então, o medo é tempo? O medo de alguma coisa que nos aconteceu há uma semana, que produziu essa sensação em nós chamamos de medo. E a sua implicação futura de que não deva acontecer de novo. No entanto, ela pode acontecer de novo. Logo, temos medo dela. Assim nós nos perguntamos, será o tempo a origem do medo? Assim, o que é o tempo? O tempo, mostrado no relógio, é muito simples. O sol nasce numa determinada hora e se põe numa determinada hora. Ontem, hoje e amanhã. Essa é a sequência natural do tempo. Há também o tempo psicológico interior. O incidente que aconteceu na semana passada, que deu prazer, ou que despertou o sentido do medo, é lembrado e projetado no tempo. Eu posso perder minha posição, posso perder meu dinheiro, posso perder minha esposa. Futuro. Assim será o medo parte do tempo psicológico? Parece. E o que é o tempo psicológico? Não é apenas o tempo físico que precisa de espaço, mas também o tempo psicológico precisa de espaço. Ontem, a semana passada, modificados hoje e amanhã. Há espaço e tempo. Isso é simples. Assim, será o medo o movimento do tempo? O pensamento é tempo e o tempo é o medo, obviamente. Tivemos medo no dentista. Isso está armazenado, é lembrado e projetado. Esperamos não ter de novo aquela dor, o pensamento se movimentando. Assim, o medo é um movimento do pensamento no espaço e no tempo. Se percebemos isso, não como uma ideia, mas como uma realidade, o que significa que temos que dar a esse modelo atenção completa no momento em que ele nasce. Então, ele não é registrado. Façam isso e descobrirão por vocês mesmos, quando vocês dão atenção completa a um insulto, não existe o insulto. Ou se alguém aparece e diz, que pessoa maravilhosa você é, e você presta atenção, isso não causa nenhum efeito. O movimento do medo é o pensamento no tempo e no espaço. Este é um fato. Não é algo descrito pelo conferencista. Se vocês observarem por si mesmos, depois será um fato absoluto. Vocês não podem fugir dele. Vocês não podem fugir de um fato. Ele existe para sempre. Vocês podem tentar evitá-lo, podem tentar suprimi-lo, tentar todas as espécies de fuga, mas ele sempre existirá. Se vocês derem atenção completa ao fato de que o medo
é o movimento do pensamento, então não existirá um medo psicologicamente. O conteúdo do nosso consciente é o movimento do pensamento no tempo e no espaço. Seja esse tempo muito limitado ou vasto e extenso, ainda assim é um movimento no tempo e no espaço.